Vem aí mais um campeão de audiência no seu rádio. Programa Alguém Se Importa com Você. Abra a pasta Play Store e baixe o nosso aplicativo Rádio do Rei. Momento da Palavra de Deus na Rádio do Rei. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Graças a Deus, está tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Que a paz de Deus, que seja todo entendimento, guarde os vossos corações, vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Estamos aqui, irmão, no canal Alguém Se Importa com Você. Também estamos na Rádio do Rei. Se você puder e quiser, você pode baixar o aplicativo. Ou se você não quiser baixar o aplicativo, você pode entrar na internet e ouvir online. Aí você vai lá no Google, digita O Império do Rei, tudo junto. O Império do Rei. E vai aparecer ali o ícone da Rádio do Rei. E você pode ouvir sem ter que baixar o aplicativo para não consumir espaço na memória do seu smartphone. Tá bom? Você também pode, irmãos, ouvir aqui pelo canal. Você pode se inscrever também para sempre que tivermos aqui um vídeo novo, você ficar sabendo a hora e o momento que ele está sendo publicado. Tá bom? Estamos aqui, irmãos, com o único objetivo: fazer menção da palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabendo, irmãos, que a Bíblia ela tem resposta para tudo. E aquilo que porventura alguém acha que não tem a resposta, é porque não nos convém saber. Você lembra das palavras do Senhor Jesus Cristo? Quando os discípulos perguntaram quando será aquele grande dia, a resposta do Senhor foi muito clara e simples: não vos convém saber. Pronto. Não vos convém saber muita coisa. E o que está disponibilizado para nós sabermos, está disponibilizado. É importante que nós sabemos e saibamos o que está disponibilizado através das Sagradas Escrituras, amém? Quero aqui hoje, irmãos, abordar um tema muito importante, mas pouco falado, pouco mencionado e pouco pregado. Talvez por falta de coragem, talvez por estar encaixado numa forma negativa na problemática que eu vou estar expondo aqui hoje, mas eu vejo que é de suma importância nós entrarmos aqui nessa questão, tá bom? Vamos à palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que não tocassem em mulher, mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. E o marido pague à mulher devido à benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Porque a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o seu marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Porque queria eu que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Até aqui por enquanto, tá bom, irmãos? Eu poderia ler aqui até o final do capítulo 7 de 1 Coríntios, mas eu quero aqui só frisar aqui, irmãos, o versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro. Aqui é a chave para a nossa meditação. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não negue-se um ao outro. É isso que a palavra de Deus está dizendo.
Não vos defraudeis um ao outro. Vamos à reflexão. Então, irmãos, é um assunto importante, mas que poucas pessoas querem falar sobre ele. E qual que é o assunto que eu quero tratar aqui hoje? O sexo. Relação sexual entre o casal. O sexo, irmãos, é um dom que Deus dá para as pessoas. Só que para as pessoas casadas, para o prazer de ambos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19: Seja bendito o teu manancial, e regozija-te na mulher da tua mocidade. Como corça amorosa e graciosa, cabra montesa, saciem-te nos teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se encantando perpetuamente. A Bíblia, irmãos, recomenda que o romance e o dom da sexualidade sejam usados no contexto do casamento. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4: Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. E 1 Coríntios capítulo 7, o marido pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. Por quê? Porque a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. E nós precisamos entender o contexto desta palavra. Deus, irmãos, criou o sexo como parte do casamento. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7,5: Não vos neguei um aos outros, senão por comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração, e depois juntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Por que não dizer negligência de muitos? Para que não causemos danos, irmãos, a nós mesmos, os desejos e as atividades sexuais devem ser mantidas sob o controle de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5: Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão das vontades carnais, como os gentios que não conhecem a Deus. Êxodo capítulo 20, você deve conhecer o 7º mandamento, que proíbe o adultério, ou seja, versículo 14, não adulterarás. O pecado sexual, irmãos, ele é destrutivo, mesmo que não se vejam as consequências imediatamente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz: Foge da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E como começa o pecado sexual? Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher ou um homem para cobiçar, em seu coração já cometeu o adultério com ela ou com ele. A Bíblia, irmãos, condena o comportamento homossexual também. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27: Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, ou seja, os homens, deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida consequência pelo seu erro. A Bíblia, irmãos, proíbe o incesto. Levítico capítulo 18, versículo 6: Nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Ou seja, parente é proibido e é pecado. Também, irmãos, proíbe a bestialidade. Levítico ainda 18, versículo 23 diz: Nem te deitarás com animal nenhum, contaminando-se com ele, e nem a mulher se colocará diante de um animal para se ajuntar com ele. É confusão, para não dizer outra coisa, né? E também, irmão, proíbe relações sexuais com prostituta, é óbvio, né?
em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 até o 17. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e o farei membro de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis o que é se une a uma meretriz, faça-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne, mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, irmãos, estão algumas aqui recomendações básicas sobre sexualidade. Aqui eu abordei aqui resumidamente alguns pontos que eu considerei importantes, mas vamos voltar aqui ao tema da mensagem. Meus irmãos, é necessário nós entendermos bem, ler a Bíblia e entender o seu contexto. Não dá para levar uma vida só espiritual e não só carnal também. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não negai-vos uns aos outros. Essa expressão também vertida, como dizendo não vos defraudeis uns aos outros, refere-se à relação afetiva sexual nos casais. E ela se encontra, como nós lemos, na Bíblia, em uma das epístolas do apóstolo Paulo. Segundo o que o Espírito nos concede, vamos aqui, irmãos, abordar esse assunto, tratando dele sobre vários aspectos. Há quem pense, irmãos, e aí, graças a Deus que é só um pensamento, que quanto e em relação às relações sexuais dos casais, no aspecto afetivo e sexual, não precisa de Bíblia para resolver isso, pois cada um sabe como resolver isso, e que isso se resolve por si mesmo, na cama ou no leito conjugal. Você acha que é isso mesmo? Se alguém pensa assim, está terrivelmente enganado. É exatamente, irmão, nesse aspecto que existem muitos conflitos e onde residem muitos traumas da vida conjugal, pela falta do conhecimento. Se assim fosse, as Escrituras estariam em desacordo com os propósitos de Deus, o que não é verdade, já que a família está constituída e deve estar envolvida nos planos de Deus. Inclusive nesses assuntos que a gente não gostaria que estivesse, não é verdade? A relação afetiva e sexual de um casal no âmbito marital é de tal importância que disso depende o equilíbrio emocional, psíquico e espiritual dos homens e mulheres. Se não houver, irmãos, equilíbrio, é aí que tá, tem que haver equilíbrio, irmãos. E sim, acontecem muitos conflitos nessa área comportamental. As demais áreas, irmãos, entram em litígio e nelas não haverá equilíbrio. Até no relacionamento com Deus, ela fica afetada, porque diz as Escrituras: e vós, maridos, não tratei as vossas mulheres com amargura, para que as vossas orações não sejam impedidas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. A Escritura, irmão, você repetitivo aqui. Não negai-vos uns aos outros, a não ser por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois do que da oração, dessa pausa, dessa trégua aí, vamos dizer, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo orienta os casais a que não se neguem, a não ser por comum acordo, ou seja, combinados, para que se dediquem à oração. E disso, irmãos, inferimos que para a dedicação à oração é necessário que haja renúncia nas relações sexuais. Isso é bem claro também, o que é perfeitamente compreensível, já que não pode se haver compatibilidade entre as duas coisas. E duas coisas são essas: busca de Deus e busca da satisfação carnal. Também, irmãos, que a renúncia é necessária temporariamente, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência ou sensualidade. Ou seja, caso não haja essa abstenção acordada, de comum acordo, corre-se, irmãos, o risco de sermos, por falta de moderação, tentados por Satanás, que é astucioso e se aproveita das brechas e das fraquezas. Por isso que você vê relatos, irmão, de muitos fracassos no casamento.
por causa dessa falta de acordo e equilíbrio. Várias situações podem ocorrer e levar a casais terem que se abster de relacionamento sexual. Entre elas podemos destacar alguns aqui. Por exemplo, o período menstrual, outro período pós-parto, outro enfermidades. Nada obstante, a medicina não se opor à prática da relação sexual durante o período de menstruação. E Deus também, irmãos, através das Escrituras, diz que não se agrada de quem pratica relações sexuais nessas circunstâncias. Ou seja, com a mulher no período da separação, como diz biblicamente. Isso, irmãos, está bem claro nas Escrituras. Você já leu porventura esse texto? Você já ouviu pregação sobre este texto? Que diz assim: sendo, pois, o homem justo, fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e nem se contaminando com a mulher do seu próximo, e nem se chegando à mulher na sua separação. Não é separação desquite, nada disso, irmãos. É separação, o período menstrual. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 18, está escrito. Ele chama, irmãos, essa prática de abominação. O período pós-parto também deixa a mulher impura. E pelo que inferimos nas Escrituras, são 40 dias após o parto. Há ainda também, irmãos, os casos em que um dos parceiros pode estar enfermo ou sofrendo com alguma doença, ou mesmo em um tratamento contra alguma moléstia. E mesmo que não tenha perdido o desejo sexual, é recomendável a abstenção dela, para que isso não interfira negativamente no tratamento do cônjuge enfermo, que pode ali pode ali dificultar a cura, ou impedindo a mesma que aconteça. Nesse caso, ou em todos os casos, é necessário que o marido ou a esposa, quando depender desta, estejam conscientes do seu dever e não forcem o ato, mas que sejam pacientes, cooperando um com o outro. Amém, meus irmãos? Diálogo, cooperação, respeito. Aí eu pergunto para alguém: por que casou? Será que alguém que casou não sabe ou não sabia das suas obrigações, das suas responsabilidades? Veja bem, a Bíblia diz: quando o marido casa com a mulher, e respectivamente a mulher casa com o marido, os dois já não são cada um uma carne, e já não são também duas carnes, tornam-se uma carne, torna-se uma unidade onde tem que haver a compreensão e a unidade ali, irmãos. Tem que haver o respeito mútuo, inclusive no que diz respeito a isso. Veja só o mundo em que nós vivemos, a geração que nós estamos vivendo. Tempos difíceis estamos vivendo, tanto para homens quanto mulheres. E para os casais, para quem é casado. Você já viu dizer que os malignos ou as malignas só olham e cobiçam os casados? Ou as casadas, mesmo tendo alguém solteiro? Isso é obra do diabo. Mas e aí, se o marido está sofrendo com a falta de equilíbrio da esposa? E aqui eu estou falando, irmãos, propriamente de religiosos, seja católico, seja evangélico, seja crente, seja espírita, seja qualquer outra coisa, seja alguém que conhece ou pelo menos leu a Bíblia e frequenta uma igreja. Porque, irmãos, nós vivemos no mundo físico. Ou o seu marido é físico, ele existe? E sua esposa, ela existe? Será que ela merece respeito? Será que o seu marido merece respeito? Ô, pastor Fábio, mas eu respeito meu marido. Mas quanto ao assunto tratado aqui hoje, não vos defraudeis um ao outro. Ou seja, não se negue um ao outro. O que é negar, irmãos? Tudo bem, nada é obrigatório. Não tem que ser obrigado, forçado. Porque aí vai ser chamado de estrupo, não é verdade? Vamos ser bem claros aqui com as palavras. Mas
Pra que alguém casou? Aí, irmãos, a pessoa às vezes não vai saber, ou pelo menos negligencia o saber do porquê que acontecem muitas coisas. E aqui eu não quero justificar o erro de alguém, não. Mas, por exemplo, um marido que tem uma esposa que só quer saber de estar dentro da igreja, virou uma beata. Por que não virou uma freira logo? Seria melhor, porque aí não faz outra pessoa sofrer. Porque, irmão, você deve saber que há e existem as necessidades fisiológicas. E eu creio, pelo que eu já busquei e estudei, os homens têm essa necessidade fisiológica mais aguçada do que as mulheres. Porque o homem produz, não quero ser mais claro aqui. O homem, tudo que é produzido tem que ser evacuado uma hora. Tá bom, irmãos? É necessário que entenda isso. E o homem casa para ter a sua esposa, para ter ali o seu afeto, para ter ali a pessoa com quem se relacionar intimamente. Foi para isso também que ele casou. A mulher casou para ter um homem, um único homem. O marido casou para ter uma única mulher. Por que será que o apóstolo Paulo deixou bem claro isso na Escritura? Cada um tem o seu próprio, ou a sua própria. Para quando precisar, para quando estiver carente, para quando sentir vontade e desejo, cada um tem o seu, cada uma tem o seu, cada um tem a sua. Para ali saciar a sua vontade, seu desejo, praticar o romance e todo o ato ali é natural no casamento. Natural no casamento. Mas alguém, irmãos, que negligencia essa parte do casamento. Ô irmão, mas veja bem, se você está com essas necessidades aguçadas, você tem que orar ao Senhor para... Irmão, para que casou? Eu acho interessante que tem gente que não tem certos pensamentos, que na verdade não devia ser só um pensamento, devia ser um entendimento. Porque a Bíblia diz, está dito. A Bíblia diz, irmão, está dito, não tem jeito. Mas aí as pessoas não entendem porque que o marido... Vamos dar um exemplo aqui. Por que o marido foi procurar outra mulher? Será que a esposa atual está negando o marido? Está se negando o seu corpo ao marido? Será que só ela tem autoridade sobre o seu corpo e o marido não tem? É um direito do marido. Eu já falei e vou falar novamente, não é forçado. Mas o marido tem uma necessidade. E ele espera que a esposa supra a necessidade dele. Aí a mulher fica negando. Nega ontem, nega hoje, nega amanhã. Chega uma hora, irmão, não estou justificando, mas chega uma hora que esse marido não aguenta. Eu estou sendo sincero aqui para que você saiba o que talvez nunca ninguém falou. Nem o seu marido, nem a sua esposa, mas você está sabendo aqui agora. Aí o marido não aguenta. A mulher não conversa, a mulher não tem carinho, a mulher vive fora, a mulher vive dentro da igreja, a mulher vive mais com o pastor do que com o marido, vive mais com as irmãs do que dentro de casa. E aí o marido, o que faz? Na solidão. Aí trabalha num emprego cheio de mulher que conversa com ele, mulher que dá mais atenção para ele do que a esposa na qual ele casou. Aí, irmão, a Bíblia diz para não dar lugar para Satanás, irmão. Para não dar lugar para Satanás. Aí o que Satanás vai fazer sabendo do que está acontecendo? Porque Satanás, ele sabe o que está acontecendo com alguém. Aí Satanás vai usar alguém, vai colocar um trato, vai colocar uma tentação na vida dessa pessoa, seja homem ou seja mulher, para que ela caia na tentação. Aí pronto, irmão. Não vos neguei uns aos outros para que não caia na tentação do diabo, para não dar lugar a Satanás, porque ele é astuto. Aí pronto, irmão, caiu na tentação do diabo. Vem o adultério, vem a traição, vem a separação, vem a briga, e alguém vai lamentar, e talvez chegue ô irmão, preciso de oração pelo meu marido. Ah é? E a sua parte, você fez por acaso? Não, você nem gosta dessa palavra? Não, tem gente que não gosta da palavra de 1 Coríntios, tanto homem como mulheres. Por quê? Porque ela diz, ela bem clara, casou? Casou, só a morte separa. Ah, quer separar? Tá bom, separe, mas fique sozinho até morrer. Isso ninguém aceita. Ninguém aceita.
ninguém aceita. Casou, não pensou antes, orou, Deus falou que era para casar, ou casou para não ficar pro titio, ou casou para não ficar pra titia, ou casou para ninguém chamar de que não gosta de uma coisa ou de outra. Eu não quero ser claro aqui não, irmão. Por que casou? Aí casou, não quer cumprir com as obrigações. Aí o marido trai, vai procurar uma mulher que lhe dê o que ele precisa. É o que ele precisa, é necessidade. Não estou justificando. Aí o marido ou a esposa vai para a pornografia. Aí muitos vão para a pornografia porque não tem coragem de arrumar uma amante. Essa é a verdade. Não estou justificando este erro, este pecado, porque é pecado, irmão. O adultério é pecado e a pornografia é pecado. Eu só estou falando aqui, irmãos, os motivos que estão por trás disso tudo. Das responsabilidades entre os casais. Tem que haver mútuo consentimento. Tem que haver diálogo. Não é assim, não quero e pronto, acabou. Aí o que o cara vai fazer? Vai procurar outra coisa. O que a mulher vai fazer também, vai procurar outra coisa. Não era para ser feito isso. É para ter o autocontrole também no seu próprio corpo. Só estou explicando aqui coisas que acontecem. E muita gente sabe que é assim que acontece. Infelizmente acontece mesmo, irmão. Por quê? Pela falta do entendimento. Mas como é que vai ter entendimento se não tem quem pregue? Se não tem quem explique? As pessoas não sabem, irmãos, que a vida não dá para viver uma vida somente espiritual. Única e exclusivamente espiritual. Viver orando e os problemas chegando. Tem que haver um equilíbrio, irmão. Tem que haver um equilíbrio. Aí o rapaz, o homem, a mulher vai pra pornografia porque não tem coragem de arrumar outra pessoa para ir lá pro ato sexual e levar pra cama. Aí o que acontece? A pessoa que nega uma a outra está desrespeitando a outra e levando a outra a cometer pecado. Tudo bem que a decisão é dela cometer o pecado, mas há um motivo do porquê que ela está cometendo esse tipo de pecado. É pela falta do entendimento. E outro, irmãos, pela falta de aceitação. Alguém está ouvindo essa mensagem falando, não aceito. O pastor aí está justificando o pecado. Não estou justificando o pecado. Eu só estou trazendo essa palavra aqui para que alguém entenda e tenha menos problemas dentro do casamento. Aí muitos casamentos, irmão, falidos por conta disso. E como um ato feito não tem como voltar atrás, assim como palavra lançada não tem como voltar atrás, mesma coisa os atos praticados. Aí tá bom, o cara tava lá na necessidade terrível, cometeu o pecado do adultério, não tem como voltar atrás. A mulher descobre. Aí o cara ou a mulher vai viver um inferno de vida enquanto estiver casado. Aí muitos também que não vão ter coragem de separar. Não vão ter coragem de separar. Mas não é porque ama a mulher. Muitos que não vão ter coragem de separar. Não é porque não ama o marido. É porque não quer dividir os bens. Às vezes tem casa, carro, terreno, sítio, fazenda. Não quer. Mantém-se casado e vira um inferno de vida. Vira um inferno de vida, irmão. Oh, meu Deus do céu. Tem gente, irmão, que é ruim demais. E crente, irmão, e carrega uma Bíblia debaixo do braço. Um desodorante de crente, irmão. A Bíblia não é desodorante não, irmão. Não é para se esconder atrás da Bíblia, é para se esconder dentro da Bíblia, dentro da palavra. Aí a pessoa quer viver, eu vou fazer obra, vou isso, aquilo, e não tenho tempo para o meu marido. Mas que tipo de obra é essa que faz defraudar o marido? Que tipo de obra é essa que faz defraudar a esposa? Tudo bem, irmão, estou falando, eu não estou citando aqui os mau caráter, porque tem muito homem que é mau caráter mesmo. Mesmo tendo a mulher ali, ele vai procurar outra. Tem mulher que é mau caráter, tem um marido, mas fica dando brecha pro diabo. É, isso mesmo. Ou você acha que não tem mulher que vê pornografia? Infelizmente, tem aumentado muito o número de mulheres que têm praticado esse tipo de pecado. Mas quais os motivos? Falta de equilíbrio? Também. Mas o assunto aqui hoje não é esse. É o caso do defraudar um ao outro. É o marido que nega a mulher e a mulher que se nega ao marido. Pra que casou? Pra que casou? Pra deixar a mulher sozinha? Pra que casou? Pra deixar o marido sozinho?
Pra que casou se não quer cortar o cordão umbilical com a família, com a mãe ou com os pais? Pra que casou? Não tivesse casado, tivesse ouvido a recomendação bíblica, se puder, fica assim como eu, solteiro. O apóstolo Paulo está dizendo, fique solteiro. Para casar tem que saber das responsabilidades. Responsabilidades conjugais, responsabilidades sexuais, responsabilidades afetivas, responsabilidades. Mas se tem uma coisa difícil de se cobrar hoje, é responsabilidade. E coisa mais difícil de se cobrar hoje em dia também são as obrigações de acordo com a Bíblia Sagrada. Amém? Gostou, não gostou? Ore a Deus para que Ele esclareça a sua mente. Talvez essa palavra aqui dê um jeito no seu casamento. Talvez essa palavra aqui e a prática dela vai fazer você ser uma pessoa menos infeliz, menos triste, menos amargurada. Talvez isso resolva. Talvez isso resolva. Por que talvez? Porque depende de você aceitar. Depende de você dar crédito à palavra. Depende de você não fazer apenas o que você quer, mas depende de você fazer o que a Bíblia quer que você faça. Amém? Glória? Amém ou não amém? Espero que essa palavra tenha um bom proveito para a tua vida. É só pro teu bem, pro meu bem, pro nosso bem. Tá bom? Fica chateado comigo não, moça. Minha irmã, meu irmão. É a palavra, irmão, que tem que constranger. Você tem que ouvir essa palavra. Eu prefiro que alguém ouça e fique com raiva momentaneamente. Porque a pessoa, quando fica com raiva diante do que está ouvindo, ativa o consciente ou o subconsciente e a palavra fica marcada, fica gravada. Tem gente que perde até o sono, deixa de dormir depois que ouve a minha pregação. Mas quando acorda iluminada, descortinada. Olha que maravilha. Significa? É o Espírito Santo de Deus dando crescimento. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja no nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, se puder, erga sua mão, receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Divino Espírito Santo seja convosco não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crê diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus.